Olá, bem-vindos a mais um episódio do Arreda Pra Cá, nosso produto que tá fazendo o maior sucesso, Gil. Nossa grande novidade, nosso podcast, finalmente, nosso vídeo, nosso áudio, pra galera que quiser acompanhar em outros formatos também. Agora vocês podem ver e ouvir a gente. Finalmente. A gente pode falar agora ouvintes. Hã? E sentir também. E sentir, nossos entrevistados já tá mais do que... querendo. Já tá em casa, já tá à vontade, já arredou pra cá, né? Eu sou a Azaf Alcântara e. Eu sou a Giovana Fávero. É isso, somos jornalistas, repórteres do portal BHZ e agora, então, com esse nosso novo produto, o Arreda Pra Cá. Quer apresentar nosso entrevistado? Então, eu ia até começar falando que esse é pra galera da cerveja, mas esse também pode ser pra galera do fitness, do estilo de vida mais distanciado do álcool, mas também pode ser pra galera do entretenimento. Empreendedorismo? Empreendedorismo, mas do entretenimento também, que vocês vão ver que ele é uma figuraça. Não, eu já queria pegar uma cerveja e abrir assim, ó, uma dica. Mas não teve. Faltou a produção, Isabela, pra gente abrir uma cerveja, pra gente apresentá-lo. Quem tá com a gente hoje, gente, é o Zé Felipe. José ou Zé, pra começar? Podemos falar Zé? Zé é bem mais fácil, bem mais íntimo. Íntimo. É o Zé Felipe Carneiro, é um dos fundadores da Vals, da Kombucha Carrep. Essa pra mim é uma novidade. Vocês já viram e não sabiam, foi uma novidade pra todos nós. Eu não sabia também. E dono de mais metade de Belo Horizonte, digamos mentira. Assim. Família herdeira, tradicional mineira religiosa. É isso. Tudo bem, Zé? Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, Azaf e Gil. A gente também. Saibam, o BHZ, ele representa para nós mineiros a seriedade do jornalismo entrando na internet. E as pessoas às vezes acham que o BHZ é só um site. O BHZ é isso tudo aqui, gente. Tem uma estrutura, tem tanta gente aqui que eu tô impressionado. Eu tô mais impactado ainda com tudo que o BHZ faz. Eu não vou defender minha sardinha, não, mas para ter uma estrutura dessa, um estúdio como esse... Perfeito, nunca errou. Não erra. Nós já passamos por outros portais, outras emissoras e o BHZ tá de parabéns mesmo. Inclusive outros momentos do BHZ, por isso que eu acho que a gente fica tão feliz de ter toda essa estrutura, de poder trazer convidados. Eu fiquei muito impressionada, assim, porque a gente trata o Zé como um convidado, assim como todos os outros, e a gente fica muito feliz quando eles vêm. Só que quando ele chegou e ele viu o estúdio, ele ficou super empolgado, ele ficou tudo... Eu falei, gente, é isso, é tudo. Então, obrigada mais uma vez. E humilde, acima de tudo, né, Gil? Super. E aí, vamos começar do começo, que tem que ter. Tem uma regra. Sério, tem regra? Pra quem tá perdendo não, pode tempo. ficar à vontade, tá? Não, nenhuma. Mas assim, pra galera que tá comendo mosca aí, que não te conhece, a gente falou que você é um dos fundadores da Vals. Quem não conhece a Vals... Não sei tem o que como fazer, mas é uma grande marca de cerveja. Ainda mais pra Belo Horizontino, tem que conhecer a Vals, né, gente? Pra galera que não é de BH também é possível que já conheça, né, gente? Mas enfim, uma cerveja premiadíssima daqui de BH e é fruto do trabalho da sua família, né? Isso. Veio da sua família. Você ama cerveja? Amo. Você bebe todo dia? Todo dia. Vamos beber comigo? Vamos começar a render cerveja. Hora. Eu acho que é muito interessante começar falando que eu sou... Todo mundo começa sempre classificando a minha história, a história da minha vida, da minha família, de maneira geral, no topo, né? Falando da cervejaria, da Vals, vendemos para a Ambev, nos tornamos sócios da Ambev, criamos muitos negócios. Mas eu gosto sempre de iniciar falando das frustrações primeiro. A gente é uma família de mais de 50 CNPJs diferentes que deram errado, que faliram, que acabaram, que sumiram. Então, talvez... essa parte que deu certo, ela chame atenção. Não, e até dar certo também, né, Zé? Eu acho que são muitas quedas. Muitas. A gente mais teve insucesso do que sucesso. Então as pessoas falam assim, me dá uma dica de negócio, eu falo assim, ó, se for pra quebrar um negócio, eu sou quase que especialista. E tem algumas coisas boas, que eu sou um eterno aprendiz, que é de fazer alguns negócios que deram certo. E a Vals é um deles. Mas assim, sempre foi cerveja no ramo de bebida ou não? Não. Você foi tipo assim, eu tive uma empresa de call center. Porque tem essas coisas também. Não, eu comecei, e é engraçado falar isso, porque eu comecei empreendendo meio que sem saber o que eu estava fazendo. Meus pais iniciaram a jornada empreendedor, mas eu gosto de ir um pouquinho lá atrás na história. A história fica mais legal quando eu vou lá atrás, que eu falo dos meus avós. Uhum. Então, o meu avô, por parte de pai, ele era padeiro. Morava em Araxá, uma pequena cidade aqui de Minas Gerais, e ele falava assim, no meu sonho, eu ainda vou ter uma cervejaria. E quando ele contava isso, as pessoas riam da cara dele. Elas riam, porque seria a mesma coisa que numa entrevista que alguém virar pra você e falar assim, não, eu vou construir foguetes e a gente vai mandar pra Marte. Ter uma cervejaria à época era impossível, nós estamos falando de 70 anos atrás, o investimento
muito alto. Meu avô era um simples padeiro de interior. De interior. E meu pai cresceu ouvindo aquilo na barriga, assim, no balcão. Minha avó, por parte de pai, ela era professora, então ela pôde dar uma educação um pouco mais privilegiada para o meu pai ali, por ser uma professora de ensino médio, sempre muito exigente. Meu pai, um aluno brilhante, que ele acabou ingressando na Universidade Federal de Minas Gerais, foi o primeiro lugar, cursou engenharia, depois foi o primeiro lugar de novo, cursou música, um gênio. Do lado da minha mãe, a história também ela se confunde um pouco com o empreendedorismo, porque meu avô, por parte de mãe, um avô paterno, ele era açougueiro. Então a minha mãe, ela cresceu aprendendo a ter que destrinchar um boi ali e fazer a venda do filé mignon e da picanha e ficar com as partes menos nobres do boi. Um saber fermentar o pão pra crescer, o outro fazer a carne. Mas aí é que tá a história. E minha mãe, nessa família dela, ela tinha uma opção, porque minha avó era costureira, fazia vestido de noivas. Mas minha mãe que seguiu o lado da parte de açougue do meu avô. Quiseram o destino que era meu pai se conhecesse. Os dois ali uniram. Você falou, pão e carne. Pão e carne dá o quê, gente? Hambúrguer. Melhor tem. Nascia nos anos 80 o Bang Bang Burger. Foi a maior rede fast food de Minas Gerais. Se vocês não conheceram é porque vocês são jovens demais. O Bang Bang, quem tá aqui na sala... Não, é porque eu acho que tinha um desenho. Tinha um desenho também, era do coelhinho. Um coelhinho. Isso. O Bang não, Bang, eu lembrei. O Bang Bang foi a maior rede fast food de Minas Gerais. E a gente fala assim, caramba, foi a maior rede, mas quebrou. Então a gente quebrou porque a gente não soube... Por que quebra, Zé? Porque... Já que era uma rede tão grande assim, por curiosidade mesmo. São muitos fatores para você quebrar uma empresa. O primeiro de todos é negligenciar o desenvolvimento. Então a gente negligenciou o desenvolvimento daquela época. Então tipo o Bang Bang sabe Burger... que tá indo bem, o tá Bang dando Bang certo. Burger era o líder, ficou acomodado. O McDonald's veio, começou a investir, abriu loja, depois veio o Bob's, depois veio o Burger King, veio Girafas. Muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho. Mas eu diria sempre... Quebra porque o empresário se apaixonou demais normalmente com a ideia e não focou na matemática. Então, todas as dicas de negócio elas se baseiam por um princípio muito simples que ele tem que ser sempre, além do trabalho, além de ter saúde, além de ter alegria, é o seguinte. Você pode se apaixonar o tanto que for pela sua ideia, mas saiba a matemática do seu negócio. O pé no chão também, né? O racional aí com a ideia de que tá dando muito certo. É isso aí. Então a gente tem que ter isso. Então assim, o Bang Bang ele foi muito bom. Através dele a gente teve várias coisas. Indústria de suco, indústria de panificação, indústria de manipulação de carnes. A cervejaria nasceu dessa época. Indústria de refrigerante. Tivemos balada, criação de frango. Que isso? É muita coisa diferente. Mas o que você acha que tinha que ser feito diferente, então, pra não quebrar, por exemplo? Se você tivesse a sua maturidade de hoje. Eu não acho que não teria quebrado. Eu acho que a gente entende o quebrar de uma forma ruim, mas, na verdade, foi um fluxo perfeito pra gente chegar até onde a gente está hoje. Então, foi um processo que aconteceu. Uma trajetória, né? Que é como se você estivesse passando de fase, né? Pra passar de fase, você vai perdendo algumas camadas ali da sua armadura. Então a gente estava com uma armadura inicial, que era o Bang Bang, que foi perdendo algumas camadas e acrescentando outras. E hoje, olhando para trás, eu acho que isso empoderou a minha família de forma empreendedora a aceitar o destino como algo desafiador. Não significa que a gente vai estar bem hoje e que o nosso negócio vai arrebentar, porque não é essa a matemática. A matemática é um pouquinho mais cruel. E saber acompanhar a evolução. Né? E às vezes hoje, né, assim, uma Vals, uma marca consolidada, vocês venderam em 2015? Em 2015 vendemos pra Ambev. Se não tivesse passado por todo esse amadurecimento de comércio, vocês iam lidar de outra forma, eu acho também. Completamente. E vocês iam quebrar a Vals, por exemplo. Pode ser. Né? Pode ser. Pode ser. Inclusive, a gente já quase quebrou várias vezes, né? Até Jura? Muitas vezes. O quase quebrar, gente, ele não é dever muito ou pouco. Uma empresa quase sempre está devendo, tá, gente? Então, acostumem-se. Se você escolheu ser empreendedor, acostumem-se com essa ideia. Quase sempre você está devendo. Então, é preciso que a gente entenda isso como uma realidade. O quase quebrar ou não está no desistir de quem está à frente do negócio. Então, você pode rodar uma empresa endividada por 10, por 15, por 20 anos. E depois ela dá certo, porque você não desistiu.
É isso. Mas aí, vamos voltar lá no sonho do seu avô. Quando que esse sonho veio depois do Bang Bang ou no meio disso? Como acontece essa transição, assim? Porque a cerveja é outra coisa que tá mais ou menos ali, né? Não, e assim, as histórias de quem ama cerveja é tipo essa, né? Ah, eu aprendi como faz cerveja, fermentação, faço pros meus amigos numa confraria de quinta-feira à noite. Ó, deu certo, vou lá fabricar. Foi isso? Não. No nosso caso, o meu avô falava, mas ele falava porque ele gostava muito de tomar cerveja. Então todo mundo levava na brincadeira. O problema é que ele falava para uma pessoa que era obstinada e cresceu ouvindo para aquilo. Ele falava pro meu pai que ele queria ter uma cerveja. E seu pai já tinha aquela sacada. E meu pai foi virando isso. Essa chave na cabeça do meu pai, ela ficou quase que em tom de repetição ali, falando, vou ter uma cerveja. E meu avô falava aquilo ali de uma forma assim, ó, é fermentação, eu já fermento uma coisa, eu vou fazer cerveja. Então era tipo assim, falava. E meu avô não ficou nesse mundo para ver até onde nós chegamos. Ele viu bem no inicinho ali, quando a fábrica estava se desenvolvendo, mas eu brinco que ele, como estrela, ele ajudou a gente a ter mais brilho, né? Então, aconteceu. O Bang Bang era um grande consumidor de cerveja, só para vocês terem ideia, na década de 90, o Bang Bang era o maior vendedor de Chopp Kaiser do Brasil. Então imagina a potência de uma loja como o Bang Bang Burger. Na verdade, chegou a ter 22 lojas. Quase 1000 pessoas trabalhando. Então era uma potência. E eu e meu irmão crescemos naquele meio, sabe? Eu vi aquilo acontecendo junto com meu irmão. Eu tinha 4, 5 anos quando começou. Então eu e meu irmão trabalhamos na barriga no balcão o tempo todo. Então a gente viu o ápice, viu o meio e viu o fim. Vocês não eram herdeiros, né? Vocês estavam ali atrás do balcão, né? A gente começou a vida inteira trabalhando. Eu nunca... Por mais que a gente fosse grande, é engraçado falar isso, nunca foi um negócio farto financeiramente. Porque a fartura financeira, ela é perceptível quando você tem muitos gastos perdulários. Você vê as coisas acontecendo. Pô, isso gasta com isso, gasta com aquilo. O nosso negócio era sempre muito apertado porque existia uma vontade muito grande de crescer. Então o dinheiro que sobrava, abriu uma outra loja. Já era pra investir em outra coisa. Sobrava mais uma, vamos abrir outra. Tanto é que virou esse monstro, né? E esse monstro, na hora que chegou num tamanho que a gente não conseguia mais sustentar, ele não sobrou muita coisa. Sobrou fechar algumas portas ou outras, mas a gente tinha uma estrutura robusta. E a cervejaria, ela era simplesmente parte do Bang Bang Burger. Cervejaria de 1999, a Vals. Só que ela só começa a se despontar como sucesso lá em 2004, 2005. Então, na verdade, vocês investiram na cerveja pra ter que meio que substituir o Chopp da Brahma, na época. Entendi. Porque Pra vender ali, pra aproveitar o Bang Bang. A gente era cliente da Kaiser. A Brahma comprou os direitos de fornecer pro Bang Bang. E aí meu pai, muito matemático, ele fez um cálculo. Falou, olha, ou eu produzo e planto batata, ou eu fabrico chopp pra gente ser mais lucrativo. Então a gente optou por fazer chopp à época. Foi um pensamento estratégico, então, né? Não foi muita paixão lá completamente desapaixonado, mas eu sempre falo que existe uma pitada que talvez é o nosso grande dever hoje com as crianças, né? Tudo que a gente fala ali de forma repetida fica marcado na cabeça das pessoas, de uma criança ouvindo aquilo. E meu pai ficou marcado, que ia ter uma cervejaria. Então, na dúvida entre fazer, que eram os dois produtos de matéria-prima de alto valor dentro da rede, de alta venda. Então, você tem uma matéria-prima que é cara e que vende muito, você tem que produzir ela para reduzir o preço, para fazer um bom contrato. Bom contrato ele já tinha, ele tinha a opção de produzir ela. E aí ele falou assim, vou fazer isso. Entre batata e cerveja, o que tá martelado na minha cabeça? Pai, questão de honra, cerveja, o avô já trazia, né? E aí foi. E a Vals, é engraçado falar isso, que todo mundo fala assim, falando da Vals, a Vals se tornou a cervejaria e é até hoje a cervejaria mais premiada do planeta Terra. Só que quando a gente olha para trás, lá no início, as pessoas bebiam a nossa cerveja e falavam assim, a sua cerveja é uma bosta. As pessoas riam da nossa cara. Por que vocês estão fazendo cerveja? Gente, cerveja era um commodity. Um líquido amarelo, translúcido, espuma branca, e tinha que ter uma mulher seminua falando uma palavra na televisão para você querer beber aquilo. A gente não tinha nada disso. A nossa cerveja, ela não era amarela porque ela tinha ingredientes e matérias-primas diferentes. Ela não era translúcida porque a gente não tinha equipamentos que deixassem a cerveja translúcida. E a espuma dela não era aquele branco, era um amarelo pálido. E além disso,
não tinha duas mulheres seminuas, era eu e meu irmão falando da cerveja. Então a gente era o oposto de tudo que era uma cerveja. E aí, só de sair também dessa rota sudeste, né? Que era. Nós estamos no sudeste, mas Minas não tinha essa força na cerveja. Minas existe. É muito legal resgatar isso, principalmente falando que a gente está aqui no Arreda Pra Cá. Minas é, de fato, o estado pioneiro na produção de cervejas artesanais. Tá? Minas acabou ganhando o título da Bélgica brasileira lá para os anos de 2010. Muito participação das cervejarias aqui. Mas existem dois fatos aqui curiosos. A primeira cervejaria a se abrir em Minas Gerais, Belo Horizonte, tá? Dessas da Nova Guarda, já tiveram outras no interior, mas acabaram fechando, né? Foi a Krug Beer. Uhum. A Krug Beer, ela nasce com um brew pub ali no Belvedere, onde hoje é a Academia Bodytech. Ele era um brew pub. Se produzia cerveja lá, era incrível. Logo em seguida veio a Baker. Logo em seguida a Vals. Então, foi um período de tempo de 3 anos ali que surgem essas 3 cervejarias que acabaram se tornando as 3 cervejarias de grande potência de Minas Gerais e referência no Brasil. E ali vale aquela máxima, né, que a gente leva pra vida. Ter concorrente é bom demais. A gente se odiava e se amava. A gente sabia que a gente era codependente, mas era uma crescendo mais do que a outra em mercados diferentes, distintos. E essa concorrência foi muito saudável para fazer Minas Gerais se tornar uma referência em cervejas especiais. Porque, querendo ou não, se você cresce, você leva a galera junto, né? Não tem muito como... Um faz uma coisa, no outro dia o outro tá copiando. Todo mundo vai querer copiar o Arreda Pra Cá. Mesmo? Todo mundo vai querer copiar o Arreda Pra Cá, mas não existe o Azaf e a Gil pra poder fazer isso da maneira que vocês vão fazer, meu entendeu? Amor, não tem no Brasil, inclusive. Não tem. Agora, Mas e a Pode falar, perdão. Então, eu queria te perguntar essa questão da família. Porque o que acontece? Não sou nenhuma magnata das cervejas do mundo, mas a minha família teve lá seus negocinhos enquanto eu crescia. E eu me identifico muito com essa história que você fala, de tipo, você tá lá criança, você crescer naquele ambiente. Eu vi até uma entrevista sua em que você fala que seus pais não davam moleza, não tinha isso. E a minha família, eu cresci ouvindo, se você quer mandar fazer, você tem que saber fazer. É isso. E aí, como que era isso pra você, assim, pra empreender em família? Porque... É foda. Eu vejo você falando muito bem do seu irmão e eu me pergunto como, sabe? Como que você é fã da sua família, assim, tendo empreendido com ele? Eu vou falar assim, eu não sou fã, não, eu sou apaixonado com meu irmão. Meu irmão é meu melhor amigo, assim, de uma vida, meu protetor. Mas meu irmão é um ogro. É um cara que ele, assim... A primeira pessoa a brigar vai ser sempre eu, né? Acho que irmão ainda tem essa liberdade. Meu pai, minha mãe e eu e o meu irmão, a gente se completava de uma forma muito verdadeira e absoluta. E mesmo com essas discussões em famílias, que chegava a um ponto... Minha mãe chegava a um ponto, Gil, que minha mãe tinha que controlar quantos dias um tirou de férias pro outro não ficar brigando no dia a dia. Sua mãe era tesoureira, o RH. Minha mãe era tesoureira, RH, apaziguadora. Mas ao mesmo tempo a gente entendia que cada um tinha vaidades diferentes muito complementares. O meu irmão sempre gostou de ser o cara que ele era o dono, o CEO, o que dá a última palavra. E eu sempre gostei de ser o cara do holofote, de conversar com jornalistas, com vocês, de estar aqui falando, no palco. Se um colocasse o pé na área do outro, ia dar merda. E talvez esse respeito mútuo que a gente tinha fez com que nós conseguíssemos atingir objetivos grandiosos. Então, para uma sociedade, igual você está falando, em família, saiba entender a vaidade um do outro. A vaidade é mais importante do que qualquer talento, do que qualquer força. Por quê? Na hora do problema, a vaidade grita. Vaidade é algo que ela berra. A vaidade, ela não sabe dividir espaço. Então, uma vez que a gente entendeu quais eram as vaidades uns dos outros, a gente não entrava na caixinha da vaidade do outro. Então, se existisse alguma coisa ali, eu podia discordar muito, mas meu irmão mandou, eu não ia lá desfazer a ordem, eu ia lá conversar com meu irmão, eu ia brigar com meu irmão, mas eu ia orientar, fazer alguma coisa, fazer um pedido de fumaça que fosse para ele ir lá e desdar a ordem. Se eu desfizesse a ordem dele, ia criar alguma coisa estratosférica. Assim como se ele fosse na mídia e falasse em nome da empresa, eu ia ficar louco.
Entendeu? Imagino. Mas sociedade é uma coisa tão complicada, né? Porque esbarra muito naquela coisa de confiança. E aí, quando se fala em confiança dentro de casa, eu acho que é mais complicado ainda, né, não, Zé? Eu falo, pensa, tipo assim, em 2015, quando chegou um convite, uma proposta da Ambev. Eu imagino que entre vocês foi um ano de briga. Ou não? Ou foi uma coisa fácil, rápida de se resolver? Meu pai, em nenhuma hora, ele quis assinar o contrato. Jura? Ah lá. Meu pai nunca quis. E aí, é por isso que eu Ele falo. passou mal, ele falou que não ia fazer negócio. Por um único motivo, se vocês perguntarem pra ele. Por quê? Ele não queria ficar longe dos filhos. Porque unia vocês na empresa, né? Muito. E hoje, aconteceu exatamente o que ele esperava. Não que a gente desuniu, mas meu irmão mora hoje na Califórnia, a gente tem uma operação Pai, muito cadê grande. você? Procura-se no BH. Seu pai, do Zé. Ele está perdido por aí. E nunca mais a gente conseguiu passar, desde então, desde 2015, a gente nunca conseguiu mais passar uma temporada em família juntos. Meus pais agora, por exemplo, estão nos Estados Unidos, minha sobrinha nasceu, a Olivia nasceu agora no fim de maio. Eu não consegui vê-la ainda, por questões de compromisso diversos e etc. Meus pais foram agora, a gente vai descombinar as datas, porque tem muita coisa acontecendo aqui que eu também não posso sair, e que quando ele voltar, ele vai ter que ajudar a administrar aqui, e meu irmão tá lá. Então, assim, era um presságio que ele já tinha e é um presságio realizado. E sim, de fato, é muito difícil ser sócio. Ainda mais em família. Nossa. Porque é muito difícil você ser sócio de quem te ama e de quem você ama. Você acabou de dar um exemplo claro aí, porque toca num lado que é emocional. E aí não é emocional de um sócio qualquer, é do seu pai. É isso. E como que você faz pra não passar o limite, assim? Porque, por exemplo, Você essa passa. época da Ambev... Já passou, Você gente. passa. Não existe. É uma grande ilusão. Olha, tem algumas coisas que eu gosto de tirar de ilusão da vida das pessoas que eu ouço às vezes. Não que eu seja senhor da razão, eu falo no maior padrão de humildade possível, mas que eu convivendo, eu vejo que são coisas impossíveis. Uma das grandes mentiras é falar assim: você não pode misturar o seu pessoal com a empresa. É impossível. Impossível. Pois é, como é que você senta no almoço de domingo e não impossível. vamos falar da empresa? A gente vai falar do quê? Essa é uma das grandes discussões hoje com a minha esposa, que a gente tem negócios que nós somos sócios. Mas eu falo com a Júlia, eu falo assim: olha, eu posso ser seu sócio, mas eu não vou discutir nada de empresa. É impossível. Impossível. Porque eu vi meus pais a vida inteira discutindo demais. Gente, faltava dinheiro na empresa. Imagina o que virava a casa. A casa Cancelava virava de almoço, cabeça pra baixo. Claro. Cancelava o Dia das Mães. Virava guerra. Então, assim, vivemos um conto de fadas. É mentira. Todo mundo que falar isso tá mentindo. Pode se dar bem, igual minha família, a gente sempre se deu bem, ama pra caramba, protege demais, mas é conflitante. Claro que E chegava ali, tinha dia que não queria ver um outro dentro de casa, mas dentro da empresa, no dia seguinte, você tinha que ver, tinha que cumprimentar, tinha que fazer valer a sociedade. Haja terapia, hein, pra aguentar isso. Pois é, não, tô porque até todo mundo hoje. que deve estar ouvindo a gente assistindo vai imaginar assim: nossa, os caras já são ricos. E aí em 2015 ficaram podres de. Imagina, vendeu por bilhões avals. O povo deve achar que vocês são maravilhosos, a família de margarina. Bilhões é muito. Eu coloquei pra né? cima, a gente tem que valorizar. É marketing reverso. Tá. Bilhões. Mas é difícil. É. Eu E imagino assim, que então foi uma. E eu te falo, com dinheiro é mais difícil ainda. Oh, Parece idiota falar isso. Gente, o dinheiro, ele é um dos maiores motivos de briga de qualquer pessoa. Aí a pessoa fala assim: mas na falta é pior. Mas na falta todo mundo se une mais. Quando você tem o dinheiro, é mais fácil de desunir. Porque você vira cada um pro seu lado e se vira. você foge, Quando você tem, assim, cada um vai pro seu lado. Você morou com seus pais até que idade? 26. Tinha muito arranca-rabo dentro de casa? Conta um aí pra Ele tá gente. contando que sim. Conta um É um dia que caso. seu pai te correu atrás de você dentro de casa, no corredor, te tirou do chuveiro. Não, o meu pai, ele sempre foi muito sereno. Meu pai é muito bravo, muito punho firme, mas ele sempre foi sereno nas discussões. A minha mãe que é um furacão. Minha mãe sempre foi um furacão. E minha mãe tem até hoje uma frase, né? Que ela sempre falou assim: quem tá bom pra farra, tá bom pro trabalho. Então eu me lembro ainda, muito jovem, nos meus
18 anos, eu saí pra farra. Se eu chegasse em casa 5 horas da manhã, 6 horas ela tava me acordando. Mas não é acordando igual vocês acham, não. É jogando um balde d'água mesmo e falando, vai trabalhar, vagabundo. Você tá bom pra farra? Você tá melhor ainda pro trabalho. Sempre foi inaceitável lá em casa isso. Então eu olho isso hoje e falo assim, caramba, como é que eu sobrevivi a isso, né? Porque minha mãe é muito brava. E ela é até hoje. Se eu falar um palavrão, que ela tiver na mão, ela não fala isso. Tipo Dona Hermínia. Dona Hermínia é sua mãezinha? Não, a mãe do Paulo Gustavo, é porque os casos são parecidos. Essa mãe forte, essa mãe brava, essa mãe que... é brava demais. Anda logo, vai trabalhar, deixa de ser folgado. Saber. Para de chorar, não resmunga. A gente resmungava de alguma coisa, falava assim, essa comida, qualquer coisa. Ela falava assim, você não sabe como é que é pra vida de fulano, que não tem nem o que comer, você tá reclamando isso. A mãe, mas eu tenho que ir de ônibus. Pois é, imagina lá na roça que a gente tinha que ir a pé. Então, ela nunca passou a mão. Ô Zé, vamos voltar na Vals? Vamos. Eu acho que é um case de muito sucesso, né? Nós mineiros amamos, né? Assim, a receita inicial, como é que foi esse ponto de partida? Tá, tem a história lá do seu pai, tem a história do Bang Bang, mas quem que falou assim, gente, vem aqui, vou comprar um barril, vou fazer uma cerveja aqui agora? Prática, tem vários casos. Lá no início, a gente contratou um mestre cervejeiro que era muito famoso na época, ele chamava André Nouthaft, depois ele ficou muitos anos em grandes cervejarias, era um cara muito bem conceituado, porque não existia esse negócio de entrar na internet, abrir uma receita, não existia nem internet direito, cerveja. Né? Não existia isso. Então você tinha que contratar alguém que era de uma grande indústria, que sabia fazer isso. Ele começou a nos ensinar. E junto, lá no início da Vals, a gente tinha um sócio que era o melhor amigo do meu pai. Meu pai, como eu contei, estudou engenharia elétrica e depois música. E ele conheceu um cara na escola de música, que era o Tássilo. E o Tássilo era o melhor amigo do meu pai. Amigo, assim, de jovem mesmo, da escola de música. E ele fazia parte da nossa parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Era nosso sócio responsável por cuidar ali. E o Tássilo era um grande artista. Assim como o meu pai, os dois com muita aptidão para música, bem nerds. E ele começou a estudar a parte de produção de cerveja. Ele tinha uma facilidade. E ele começou a fazer aquilo mais ou menos do jeito dele. Foi ele quem me ensinou, ele que me colocou essa vontade. E o que aconteceu? Só no ano de 2007, 2008, não me vem bem a memória aqui, tá, gente? Ou 2006, o Tássilo ele teve um infarto fulminante. E quando o Tatá foi, ninguém sabia muito bem o que fazer, porque ele era um cara muito genial e ao mesmo tempo um pouco genioso, não explicava muito pra ninguém. Então ele que tinha ali as fórmulas, por exemplo. Ele que tinha as fórmulas guardadas ali, as 7 chaves, do jeito dele, né? Do jeitão dele. Gênio, foda. Só que ele tinha a mim como... Eu era o preferido dele ali. E eu mexia no marketing. E eu sempre um cara muito falante, ele adorava que eu era uma coisa extrovertida que não tinha nele, né? E ele ficava me chamando Blopim, ele me chamava de Blopim. Blopim. Blopim pra cá, vem cá aprender a cerveja. E ele foi me ensinando. E logo no dia, e eu já cuidava da parte de marketing da cerveja, logo no dia, na semana que ele faleceu, né? Era uma semana de carnaval. Eu tava em Corinto com meus amigos no carnaval, recebi a notícia, eu saí logo em seguida da notícia, acabou o carnaval pra gente. Eu falei assim, eu vou tocar essa parte da cerveja. Todo mundo falou, como assim? Você não é minha cerveja? Eu falei, eu faço curso. Na época, o único curso que existia era um curso lá em Vassouras, no Rio de Janeiro. Curso do Senai. Gente, olha, uma das coisas mais lindas do Brasil... Vassouras. São os cursos profissionalizantes do Senai. Senai é uma das escolas de educação mais emblemáticas do país. E era o único curso que existia de cervejeiros em Vassouras. Só que para fazer esse curso você tinha que estar ingressado em alguma grande cervejaria. Eu não estava. E aí eu fui lá para Vassouras e comecei a pedir, pelo amor de Deus, me deixa de entrar aqui. E aí acabou dando tudo certo, fiz o curso, me tornei o mestre cervejeiro da Vals. No início, ele tinha criado a Vals Dubel da Vals, ele tinha criado a Vals Bohemian Pilsen,
E a gente estava em vias de lançar a Vals Triple. Era o que tinha dessas cervejas especiais. Mas ainda era naquela categoria artesanal? Era na categoria artesanal. E aí acaba que essas cervejas, elas se tornam ícones até de receitas belgas. E a Vals, lá em 2015, quando a gente foi vender para a Ambev, a gente já tinha mais de 400 receitas de cervejas registradas. A cervejaria com mais número de receitas registradas no Brasil. E eu tenho muito orgulho de falar que eu, junto com a minha equipe de mestres cervejeiros, todos formados ali dentro da Vals, todos pratas da casa, a gente fez uma revolução muito grande no mercado. E isso tudo, é claro, com o apoio da população. Belo Horizontino, ele abraçou muito a causa. O mineiro tem muito dessas coisas, bairrista, né? O mineiro, ele ama, ele abraça a causa. E o mineiro nos abraçou e começou a falar, não, a melhor cerveja do mundo é daqui, né? Até virar uma realidade. Mas isso foi só em 2014, 2015. Mas e quando que caiu no gosto do Belo Horizontino? Porque o mercado mineiro, a galera fala que é o mais complexo. Pra você agradar o paladar de Belo Horizontino, de mineiro, é complicado. Todo mundo fala que se o negócio der certo aqui em Belo Horizonte, em Curitiba, ele vai dar certo no Brasil inteiro. Pras artes é assim, teatro, cinema. Então, a gente começou a ir na contramão do que as grandes cervejarias faziam. Todas essas festas universitárias, elas existiram por nossa causa. A gente começou a vender chopp para festas e eventos. Todos esses eventos de rua, festa francesa, festa italiana, St. Patrick's Day, eles existiram porque a gente começou a colocar ali. A gente tinha que colocar o chopp em algum lugar. Então o público, ele ia beber nossa cerveja, não era porque eles preferiam, não. Porque era a única que tinha nesses eventos. Né? Na parte universitária era mais barata. Mas começou a ganhar fama. E eu acho que não existe um momento de uma virada de chave. Existe uma virada do reconhecimento. Até 2014, 2015, a gente não era reconhecido como foda. A gente tava ali porque tinha, era mais barata, tava no bolo, era Vals, Krug, Baker, um preferia uma, outra. Só que de repente a gente começou a ganhar prêmios. E de todos os prêmios que a gente começou a ganhar, a gente ganhou um prêmio muito importante em 14 de abril de 2015, que foi o World Beer Cup, a Copa do Mundo das Cervejas. E aquilo foi um tiro de canhão. Porque não foi só uma mídia aqui de Belo Horizonte contando pro resto do mundo. Foi o mundo inteiro contando da gente. Então saiu matéria em jornal japonês falando da cervejaria Vals de Belo Horizonte, que tinha ganhado um prêmio mundial. Então, assim, foi sorte? É claro que foi. Sempre tem sorte, sempre tem o fator sorte. Mas a sorte acompanha quem tá trabalhando desde cedo, né? Então a gente estava trabalhando desde cedo ali e a sorte apareceu pra gente. E como você falou aí agora, apareceu. E como é que apareceu? Como é que a Ambev bateu lá? Oi, sou a Ambev, quero vocês. Depois desse nosso título no World Beer Cup, não foi só a Ambev. Foram N cervejarias do mundo inteiro. Teve cervejaria belga que tentou nos comprar. Teve uma outra grande nacional também que tentou nos comprar. Teve cervejaria americana que tentou fazer parceria, fluir de alguma forma. Ô Zé, mas a Ambev é a maior. Mas a Ambev, do país. a Ambev é a maior cervejaria do Brasil e é o maior conglomerado cervejeiro do planeta. E assim, eu vou ser muito honesto. Quando a Ambev chegou, era irrecusável. E não falo financeiramente, não. As oportunidades eram tantas, que, poxa, da noite pro dia, quando a gente assina o contrato, então, com a Ambev de venda da cerveja, a gente passa a ser sócio da Boêmia. Porque a gente vendeu 100% a Vals e continuava com a fatia da Vals. E, além de tudo, a gente se tornava sócio da Boêmia. E com dinheiro para comprar outras cervejarias. E aí, logo 6 meses depois, a gente compra a cervejaria Colorado. Não, então é isso. Só pra gente entender na prática, né? Vocês têm uma fatia ali da Ambev, então. A gente vendeu tudo de novo em 2018. Ah, tá. Então, olha só, pra galera entender, foi muito simples o movimento. A gente vende a Vals. E aí vende tudo, né? Receitas, isso, rótulos, tudo. Marketing, tudo. Um pacotão. Até meu corpo foi pra lá. Assim, Achei que ele ia falar outra coisa. Entendi. Isso aí continua. Isso não foi vendido. Não, isso não. Você não tá vendo. É só o amor que compra. Só o amor. Claro. Então, romântico. assim, eu fui de corpo, alma e coração. Eu e meu irmão juntos, a gente inicia uma história junto com a Ambev. Nos tornamos sócios da Ambev e criamos uma empresa chamada ZX Ventures. A ZX Ventures é, então, o braço de inovação da Ambev. Dentro da ZX Ventures, por exemplo, que vocês conhecem,
nasceu o Zé Delivery. O Zé Delivery nasceu dentro das ZX Ventures. Era uma plataforma de venda online que ninguém acreditava nem que era sucesso. Mas nasceu dentro dessa fusão dessa nossa empresa lá em 2015, onde a Ambev era a maior acionista e eu e meu irmão eram os únicos sócios externos, além da Ambev nas ZX Ventures. E aí, dentro dessa empresa, ela nasce com Vals, Boêmia e Colorado. Um capital X, eu e meu irmão um percentual Y, e o negócio foi se expandindo, virou um modelo de negócio para a Ambev. E nesse momento que vocês venderam, antes de vender para a Ambev, imediatamente antes, a sua família toda estava envolvida na empresa? Minha família toda estava envolvida, a gente já estava nessa época abrindo um negócio nos Estados Unidos. Meu pai e minha mãe, eles tomaram a decisão de não seguir em frente, não queriam ficar com a Ambev. Foram para os Estados Unidos. Foram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos fundamos, antes disso acontecer, em 2014, a Novo Brasil Brewing Company, uma cervejaria. Eu gosto de falar que é uma cerveja que ela não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala, por quê? É novo, de partido novo? Nossa, longe de política, gente. A gente queria falar do Novo Brasil cervejeiro, né? E lá fora, né? E a cervejaria virou Novo Brasil. Hoje ela foi, o nome foi ficando reduzido, se chama Novo. Então hoje, quem comanda a cervejaria Novo é meu irmão. Além da Novo, tem a Nova, que é a quinta maior marca de kombucha alcoólica dos Estados Unidos da América, exporta para mais de 30 países. É muita coisa legal que foi se transformando. Então, assim, é muito difícil você querer falar das nuances, mas são tantos detalhes que envolvem 3 pilares, gente. Saúde, alegria e trabalho duro. Esses 3 pilares, eles foram sempre o norte da nossa família. Então, lá em 2015, a gente vira sócio da Ambev, cria uma nova empresa, essa nova empresa se espalha, vira dona de marcas de cerveja, mais de 89 marcas de cerveja espalhadas pelo mundo, fica muito grande o negócio. E já em 2018, não comporta mais eu e meu irmão no negócio. Não comporta por motivos diversos. Primeiro porque as nossas prioridades eram outras, as nossas capacidades eram diferentes da que o momento era exigido, e os nossos sonhos também. Então, a gente que viveu ali o melhor dos 2 mundos durante 3 anos e meio nesse casamento, que foi a Vals com a Ambev, a gente vende novamente nossas ações restantes. Aí decide fazer de tudo mesmo, né? E vai seguir outros rumos. Somos muito amigos, amo eles, a Vals mora no meu coração, o mestre cervejeiro que tá lá foi eu que treinei o cara. Tá tudo maravilhoso, só não sou mais dono. Não, isso que eu ia falar. Não tem esse orgulho? Eu sou um pouco apegado, Zé. Se falasse assim, nossa, eu criei... Principalmente criar algo. Você criou uma coisa que fez sucesso, a maior empresa de cerveja, com o maior conglomerado de cerveja do país. Fala assim, gostei de você e te quero. Não dá essa... Eu sou apegado. Não, então eu vou te explicar. O que no meu coração... Você sofre? Não, mas já sofri. Você chora? Já chorei. Claro. Mas não necessariamente, não é pelo negócio, é pelas tomadas de decisão. É porque você falou muito de vaidade, existe essa vaidade, orgulho. É porque no final das contas é o seguinte, você vê as coisas acontecendo. Talvez você não tomaria a decisão que foi tomada. Por exemplo, a Ambev decidiu, lá no ano de 2018 ainda, logo depois de 2019, quando a gente saiu, de fechar o ateliê da Vals, que é um espaço no Olhos d'Água, que eu e meu irmão construímos com muito amor. Cara, eu não tomaria essa decisão nunca. Mas a decisão da Ambev não é ruim ou boa, é porque no momento, para eles, fazia muito mais sentido eles focarem na parte de indústria. A Vals, desde que a gente vendeu, cresceu mais de 50 vezes. Então é inegável falar do sucesso da Vals. E eu fico orgulhoso pra caramba. Só que em algumas decisões eu tomaria diferente. Se você pensar... E isso entristece. Mas não é que você fica... Eu não tenho apego. Eu acho que é um fluxo infinito. Eu criei algo que é infinito. Em algum momento você se arrependeu? Nunca, jamais. Nem um dia. Nem meio segundo. Eu nem titubeei. Porque foi muito bom tudo. Talvez eu não estaria nem aqui conversando com você se eu não tivesse vendido a empresa. Não teria nem sido reconhecido. Quantas cervejarias à época que eram maior ou melhor do que a nossa... E são anônimas. É aquilo que você falou, né? Você não pode se apaixonar demais a ponto de não ver o que tem. A matemática. Sim.
Total. Ô Zé, não dá pra gente falar também. Você já citou outras marcas importantes aqui de Belo Horizonte, né? Se a gente falar. Não tem como a gente falar desse assunto sem esbarrar no escândalo da Baker. Você, como cervejeiro também, como alguém que empreendeu e deu muito certo. Mexe com vocês do mercado? Porque você falou aí, a gente era amigo e inimigo. Vocês tinham contato? Vocês têm contato ainda? Eu imagino. Eu vou falar da Baker com a maior clareza do mundo. Jamais qualquer pessoa ali dentro fez algo intencional. Esse é o primeiro ponto que é muito importante falar, mesmo como concorrente, conflitos, qualquer coisa. Então, eu tenho absoluta certeza disso. Mas quando acontece um evento de tal magnitude, alguém vai sair culpado, porque teve vítimas, foi sério. Sim. Foi uma coisa que mudou o mercado para sempre. A cervejaria no Brasil inteiro, a cervejaria artesanal no Brasil inteiro perdeu credibilidade. Não, e mudou até no quesito de apuração de cerveja, né? Investigação. Mudou tudo. Então, assim, eu não sou juiz para falar do caso Baker. Mas, conhecendo as pessoas, principalmente que estavam à frente da produção da cervejaria Baker, eu tenho absoluta certeza que não foi intencional. Foi um descuido. Eu não posso nem... Não dá, né? Não dá pra gente afirmar nada, né? Eu não consigo afirmar isso porque seria leviano da minha parte, mas eu falo. Foi uma fatalidade que machucou muita gente. E as pessoas que machucaram, elas precisam sim de uma resposta, elas precisam sim de um reparo, sim, de alguma forma. Então, assim, eu acho que é um assunto que não me pertence. Não, eu te perguntei mais no sentido de mercado mesmo. Isso muda muito, né? Mercado tá sentido até hoje. É, claro. A cerveja artesanal, ela ficou descredibilizada. E eu acho que é um pouco do meu papel hoje que eu faço. Pô, eu voltei pro mercado da cerveja com tudo. Eu tô plantando lúpulo. Eu tô plantando a matéria-prima que até 2016 falavam que era impossível no país. Então eu tô hoje puxando essa bandeira da cerveja artesanal de novo, através da Stadiever, que é a cervejaria nova dos meus pais. E que já tá bombando. E que já virou número 1 de venda em vários pontos. Já está se tornando das cervejarias artesanais de Minas Gerais, em menos de 6 meses de operação, top 3. Que é a cerveja que vocês têm lá na Fazenda Cervejeira. Que é a cerveja que a gente tem na Fazenda Cervejeira. Como que funciona a operação lá? Como que vocês decidiram? É uma insanidade. É uma insanidade. A gente recebe hoje cerca de 8 a 10 mil pessoas funcionando apenas sábado e domingo. Então é insano. É muita gente mesmo que passa. Chega a bater ali, às vezes, mais de 1.000 pessoas dia passando pela nossa Fazenda Cervejeira. A Fazenda Cervejeira é um hub, é um espaço de experiência onde a gente fala da cerveja do campo ao copo. Basicamente, a gente mostra o ingrediente sendo plantado, produzido no bairro, dentro de Belo Horizonte. E esse mesmo ingrediente ele vai para a sua cerveja. Imagina, gente, dentro de Belo Horizonte, uma fazenda urbana, e que para fazer ela ali, a gente pegou uma área de aterro sanitário, que eu tive que colocar ali 32 toneladas de bosta. Por uma semana o bairro inteiro ficou cheio de mosca. As pessoas queriam me matar. Por causa do solo, né? Por causa da plantação, né? Porque era necessário pra gente ter um terreno fértil. E aí a gente chegou num momento ali que tava tendo tanta reclamação que eu pus a minha cadeira. Eu lembro. Em frente a esse monte de merda e falei assim, aqui é a minha sala. Eu vou ficar aqui a semana inteira. Todo mundo que quiser reclamar vai falar aqui comigo. Não vou deixar ninguém sem resposta. E as pessoas olhavam pra aqui e falavam, esse cara é meio doido mesmo, eu não vou nem conversar com ele. Tá bom minha reclamação. Porque é muito fácil você estar ali na redondeza, reclamar, mas quando conhece, quando abre a porta, a galera já fica mais... E aí a gente abriu a porta e falou assim, olha, o projeto é isso que a gente quer. Hoje a vizinhança é extremamente feliz. Revitalizamos a rua. Colocamos iluminação. Gente, não tinha iluminação. Era um terreno baldio onde usuários de crack se juntavam em dezenas. Um ambiente de roubo, desestruturado. E a gente tem vida, luz, o comércio pungente na região. Então isso é uma reorganização urbana. Além de todo o plantio do lúpulo, plantamos mais de 200 árvores ali, tokenizamos essas árvores, todas geram crédito de carbono através de uma floresta virtual.
Além disso, colocamos mais de 50 mil abelhas que polinizam o entorno da região da Pampulha num raio de 5 quilômetros. Então, assim, é muita loucura dentro de um projeto. E aí, a Fazenda Cervejeira, ela se torna, não completamos nem um ano ainda, um dos lugares mais icônicos da nossa cidade. Enorme, né? Tá muito sucesso. Eu peço até, às vezes, desculpas às pessoas que vão lá, chegam, ficam mais de 1 hora na fila de espera e rola um desespero. A gente tem tentado atender todo mundo, mas a gente sabe que é muito diferente. E vale a pena. Vale a pena. E vocês têm planos de crescer a Fazenda Cervejeira em outros Olha, pontos? já está muito rápido esse crescimento. Hoje já estamos em Uberlândia. Iniciamos as obras em Pedra Azul, no Espírito Santo. Iniciamos a obra em Alagoas, Beira-Mar, em frente à praia ali, do ladinho de Alagoas. Nossa, que delícia. E estamos com outros projetos, mas que não estão de pé ainda. O que vocês têm? Fazenda, cervejeira? Rapaz, O que é? É Algumas tipo, coisas. Cidade de Belo Horizonte. Você já tem um agora e de banco? outros lugares. Você já tem um banco? não, mas já tive umas participações Ah lá, Bia. em uns trem diferentes aí. Cidade Ever, né? Não, hoje, vamos lá, é porque são blocos, né? Nem é meu, nem é só do meu pai, nem só do meu irmão. São sociedades que a gente tem em negócio. Então, envolvendo todos da família, tá? Nenhum, nem outro, mas todos. O meu irmão tá lá nos Estados Unidos, à frente de uma operação com alguns bares e restaurantes, indústrias diversas, né? Tanto de kombucha alcoólica, kombucha não alcoólica, cervejaria. Lá dos Estados Unidos, o meu irmão, ele exporta para alguns países, já chega a mais de 30, então é uma operação separada que o meu irmão está à frente. Aqui no Brasil, meus pais, eles estão à frente da Cidade Ever, a indústria mesmo, o bar. Antigo, né, Zé? É muito antigo, 40 anos de funcionamento. Era de um alemão, compramos, vendemos para a Ambev, recompramos. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ficou bêbado lá? Não, também. Mas eu morei muitos anos ali no Rio Grande do Norte, que já cai ali na Contorno, já quase na cara de vocês. E todas as vezes que eu passo perto, com amigos, nosso Cidade Ever é o único que sobra. Por quê? Do lado já teve... Tudo. Dos dois lados já teve de tudo, né? Teve aquele Bacon Paradise, já teve um monte de... E vocês continuam, vocês permanecem. O Cidade Ever é muito sólido. É muito sólido. Ele é o pub mais antigo de Belo Horizonte. E ele tem uma clientela muito fiel. A gente tenta manter as mesas, as cadeiras, os atendentes. A turma lá, realmente, a gente faz isso com muito amor. Então tem gente que tá lá há 36 anos. Porque quer, já poderia ter aposentado, mas não quer. A pessoa ama ali. Então é uma construção de amor. E a gente manteve esse amor. Então aí tem essa parte das indústrias. Meus pais também estão dentro da Carrep, né? A minha mãe... Ela é a poderosa chefona de tudo, né? Minha mãe tá dentro de quase todos os negócios da família. E hoje eu tô à frente da Fazenda Cervejeira. Eu tenho uma vertente muito forte aí no agro, que eu tô investindo bastante. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Eu tô investindo bastante nessa frente aí de produção do lúpulo. Vocês estão rindo de quê, gente? O Zé é pop, é tudo. É tudo. Sou aprendiz. Não, sou aprendiz. E a parte de agro tem fazenda, tem energia, que eu também tô me enveredando ali, energia solar, pequenas usinas solares. Tem algumas coisas. Tem a parte de mídia programática, tem a Etos, tem a Brios. Viu? Tem o BHZ aqui, que eu tô junto com vocês aqui, observando, aprendendo. Mas são negócios que eu, às vezes, estou muito por trás, não olho nada, Qual não que é a sua formação? Nada. Eu sou formado em marketing, sou formado em relações públicas. Eu tenho 2 formações. Boa. Mas eu diria que minha paixão mesmo são pessoas. Eu me apaixono com pessoas. Eu me apaixono de aprender com as pessoas, de olhar com as pessoas. E eu olho para os negócios, eu acho que hoje as pessoas perguntam, o que você está à frente? Eu falo assim, eu estou à frente do que mais precisa. Da porra toda. Não, eu estou à frente do que mais precisa. Eu gosto de ser um cara mão na massa. Você vai lá na Fazenda Cervejeira, sábado e domingo, você vai me encontrar. Você é comunicador executor.
Muito. Então, às vezes eu tenho alguns negócios que eu faço investimento que eu não tô vendo nada do dia a dia deles. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Não faço a mínima ideia. O Nubank dele não tá zerado, gente. Essa é a verdade. Ô Zé, kombucha, vamos falar de kombucha? Vamos. Isso foi a coisa que me deixou mais curioso quando falaram que você viria pra cá. Foi uma grande surpresa, inclusive, pra nossa equipe, né? Primeiro, o que é kombucha? E segundo, saber da sua relação, que a gente vê a carreta. Eu ia falar que é uma bactéria, não é bactéria, é uma... É um chá fermentado com bactérias e leveduras. Ah, sim. Mas a história da kombucha é muito legal. Eu ainda estava na Ambev. Eu estava como diretor de inovação dentro da Ambev, novos produtos, vendo coisas assim no mundo inteiro, literalmente. Só para vocês terem ideia, eu visitei mais de 15 países em questão de, assim, 3, 4 meses. De pesquisa para isso? De pesquisa. Não. Não tinha nada a ver com kombucha, vamos lá. Ah, tá. Sempre quase cerveja, tá? Mas muitas coisas eu me envolvia na criação de novos rótulos, novos produtos. E numa das pausas, isso era 2016 para 2017, eu fui para Havaí passar férias. No caso, com a minha namorada à época, minha esposa atualmente, mas eu fui passar férias. E minha esposa sempre muito ligada à saúde. Eu também, eu amo esportes. Mas eu nunca tinha ouvido falar em kombucha e ela falou assim, isso aqui é kombucha. Isso aqui faz muito bem pro intestino. Eu olhei, kombucha, nunca ouvi falar. Pelo nome, assim, né? Estranho. Mas é fermentado e é muito gostoso. Gente, eu fui lá, peguei uma kombucha na geladeira, assim, no Havaí. Eu olhei pra ela, eu falei, não, que embalagem Mas linda. em natura ainda, né? Calma. Eu tô ansioso. Eu olhei pra aquilo, uma garrafa bonita e tal, olhei kombucha, eu fui, dei o primeiro gole. Nossa, que bosta, que merda, que trem ruim. Eu achei aquilo amargo, eu achei aquilo azedo, eu achei distante de tudo que se poderia imaginar que era gostoso, né? Aí eu falei, não, mas eu já paguei aqui $5, eu vou beber esse trem, né? Claro. Não desperdi, gente, $5, não bebi aquilo. Gente, bebi aquilo, eu falei, nossa, esse trem aí não vai pegar nunca, é distante demais. Eu cheguei no hotel de noite, eu dei uma cagada. É sério. Aquela assim, Eu dei uma limpada. de sujar todo o vaso. Tá todo mundo rindo assim, mas eu dei uma limpada daquelas. Eu falei assim, meu Deus, até me ajeitei assim depois. Dá aquela Aí eu falei cólica, assim, né? Gente, não é que dá cólica. A primeira vez ele te limpa. Aí eu falei assim, gente do céu, não é possível. Aí eu comecei a estudar o que era o kombucha. O kombucha, basicamente, é um chá milenar vindo da China. Que ele tem uma fermentação junto com bactérias e leveduras que compõem o seu sistema imunológico e digestivo. E eu falei assim, gente, isso aqui é fantástico. No dia seguinte eu já queria dar aquela cagada de novo, né? Porque ir ao banheiro é um dos prazeres menos falados. Todo mundo fala de orgasmo. É, menos falados, mas vai ficar 2 dias sem cagar pra você ver. Exatamente. A galera morre. Morre, mas- Você fica mal-humorado. Sim, olha a origem morfológica da Sim. palavra. Enfesado. Todo mundo já ouviu falar isso, nunca ninguém pensou. Enfesado é cheio de fezes. Sabe aquele chefe mal-humorado, seu, nervosinho? Ele não tá cagando. Ai, traz aqui. Dá uma carreta pra ele. Dá uma kombucha pra ele. Então, assim, Pedro essa é a precisa de verdade. uma kombucha, gente. É, Pedrão, sua vida tá falhada. Tá não. Então a gente brinca aqui assim. O ir ao banheiro é uma das coisas mais necessárias. O fluxo intestinal, ele é a sua porta de saída. Igual você gosta de comer, você tem que sair por algum lugar. Gente, então, você dá palestra, você fala isso? Falo. Ai, que lindo, é romântico. Eu romantizei a kombucha com ele. Sim, e outra coisa, gente. Outra coisa. Mais ainda do que só a entrada e a saída, é o que se faz com o que entra. E a kombucha, por ela ter um complexo, hoje uma garrafinha de carrepa, ela tem mais de 12 tipos de leveduras, todas com DNA mapeado, e quase 60 tipos de bactérias. Elas regulam isso aqui, elas filtram, elas dão uma propriedade do seu sistema digestivo de separar coisas boas das coisas ruins. Existem bactérias que estão habitando o seu corpo que elas são péssimas, mas que elas se encrostaram, elas se formaram, elas se fortaleceram como uma colônia e que muitas vezes você fala assim, gente, eu tô ganhando peso, eu não sei o que é. Às vezes é uma bactéria ruim. Eu tô em choque. É.
E às Eu vezes vou as sair pessoas... daqui e comprar um kombucha. Mesmo. Comprar um Não, Faz mesmo. kombucha. Aí Eu tô o me que eu sentindo falo? inchado. Isso, o que eu falo? Ela desincha seu corpo por um único motivo. O que foi uma das coisas que eu transformei a vida de todos os meus sócios, todo mundo dentro da Carrep, todo mundo perdeu peso. Não é fazendo marca, pega peso. Eu tenho 2 sócios específicos, cada um perdeu mais de 20 quilos. Todos eram atletas, faziam as coisas, mas a alimentação, ela precisa de um upgrade das bactérias. Você toma todo dia? Todo santo dia. Tipo, manhã, almoço, Então, é tipo suco, refri? eu uso, eu não sou um parâmetro porque, pô, eu não pago, né? Então, Ai, eu gente. posso beber muita kombucha, mas é mais caro. Uma garrafinha Sim. tá em torno de R$12. Não dá pra eu indicar isso. Seria desumano eu falar isso para as pessoas. Tome todo dia. Mas uma garrafinha dá pra você tomar metade num dia, metade no outro, sabe? Boa. E aí... E tá gostoso, Zé? Mas e o gosto? Como é porque que faz? eu vi aqui tem hibisco, né? Não, vamos lá. A primeira vez que você toma, É, porque, Estranho. você vai estranhar. Igual o quando japonês, eu igual experimentei, falam eu que é outra falei, coisa aí na vida. Experimenta em casa, É. gente. Não caga na rua, não. Não é bebeu Não, cagou, não é assim, não. Não é assim também, não. A verdade é o seguinte, ela vai fazer uma limpeza, ela dá uma faxina. Poxa, quando você vai dar uma faxina num lugar que estava sujo há muito tempo, Sai até gente morta, ué. sai mais sujeira dali. Sim. Então, a primeira vez que você toma, até o seu fluxo normalizar, ela é uma limpeza. E assim, eu sinto muita falta da kombucha, principalmente para minha imunidade. Eu fiquei viajando sem conseguir tomar Carrep e eu brinco. Eu tava muito tempo sem gripar. Eu gripei. E eu falo assim, Sua pele tá boa. tá boa. Seu cabelo tá Eu brilhando. faço amor também, minha esposa é muito feliz com isso. Meu cabelo tá precisando de Eu upgrade, fazendo mas a pele tá marketing boa. pra ele. E aí, o que acontece? A kombucha, ela faz essa diferença. Então, assim, eu falo para as pessoas, comecem a tomar. Acreditem no poder da kombucha. Em um mês, se você estiver tomando metade da garrafinha por dia, olha, você vai ter investido aí cerca de R$100 e poucos. Eu te garanto que você vai perder pelo menos 1 quilo. Que de isso, coisas gente? Sai ruins. daqui e comprar Não, kombucha, traz até a viu? pessoa amada em 3 dias. Que louco. Sai todo Eu mundo garanto, aqui. por quê? A gente não usa dos probióticos aqui no Brasil. A única visão que a gente tem é o Activia, o Yakult. Yakult. Mas essas bebidas, além de tudo, elas acompanham uma péssima história. Acompanham açúcar demais. Açúcar é um veneno, gente. Eu amo praticar esportes. E eu entendi que o açúcar me atrapalha na minha performance. Por mais que eu goste de um doce, eu gosto, todo mundo gosta. Açúcar é viciante. Mas essas bebidas com açúcares altamente industrializados, elas fazem muito mal. E aí a kombucha, ela vem pra mudar um pouquinho isso. A E tá- Carrep, ela nasce pra isso. Tá indo bem as vendas? Caiu no Muito gosto? bem. Muito bem. A Carrep, ela hoje é a maior indústria de kombucha da América Latina. Tem fábrica de kombucha? A gente tem uma fábrica, tá? No bairro São Francisco. Hoje a gente vende no Brasil inteiro. São mais de 800 pontos de venda de grandes supermercadistas aí, fora os pequenos pontos de venda aí no Brasil inteiro, distribuidores. O mercado ainda é muito pequeno, porque poxa, olha só, vocês são pessoas altamente esclarecidas, pessoas que conhecem E não sabia. e não consomem, não vivem. Não tem disso. muita vivência. Então a gente tem muito ainda para divulgar, para falar do produto, para as pessoas experimentarem. Estamos aqui fazendo essa divulgação, né? Quem é kombucha, muita gente vai Arreda pra ver, cá. arreda pra cá. Ô, Zé, você é empreendedor, né? Você se diz hoje uma pessoa empreendedora? Antes de ser um marqueteiro, Sim, não, eu falo publicitário. que as pessoas olham para o que é ser empreendedor. Você é empreendedor. Você também é. O que é ser empreendedor? Todo mundo acha que ser empreendedor é abrir uma empresa. Ser empreendedor é acreditar numa ideia. Se você acredita numa ideia e você se entrega, você está empreendendo naquilo. E não necessariamente tem que investir horrores ali, né? Não, nem necessariamente você tem que ser dono. E não necessariamente vai dar certo também. Não, a assim. maior parte das coisas dá errado. Mas é Sinto muito. tentando, é. É o processo. É É. o processo. Gente, e o dar certo e dar errado é relativo. O Bang Bang Burger deu certo ou deu errado? Super certo. Exatamente. Senão você não tava aqui hoje. Exatamente. Então, assim, ele fechou, mas ele deu certo. Por X anos, foi líder. Depois quebrou.
Faz parte. Então dar certo e errado é Você relativo. também aprende, você vai fazer outras coisas com o que você tirou dali, né? Não É isso aí. E antes de... assim, você tem um portfólio muito bom, né? De empreendimentos que deram certos, outros não. Mas os que deram errado era pra dar certo em algum momento lá na frente. E você palestra sobre isso. Sim. Eu ouvi aqui um vídeo seu que você meteu o pau em coach. É um assunto polêmico. Não é nada. Coach é tudo vagabundo. Amor! Coloca isso. Por quê? Cara, porque... Não, eu não posso falar eu não vou dar minha impressão sobre. Não, deixa eu falar. Ó, tem um ranço. Quando eu falo coach é tudo vagabundo, todo mundo, qualquer pessoa que tenta colocar qualquer matéria densa em 1 hora, 2 horas, é um vagabundo mentiroso. Chupa. É um vagabundo mentiroso. Você querer... Vamos falar desde a parte mais difícil de todo. Cara, dá pra você virar pastor ou padre em um curso? Não, gente. Curso de X horas? Não. Dá pra você virar médico? Dá pra você ser um advogado? Dá pra criar um estúdio desse? Dá pra virar um... Não dá. Então quem tenta diminuir tudo, enlatar tudo, pasteurizar, dá pra ser a mesma dica de sucesso pra Gil e pra você, Azaf? Não Claro dá. que Cara, não. você tem uma vida, ela tem outra. Então não dá pra gente pasteurizar tudo e colocar com facilidades, igual o coach muitas vezes faz, que ele coloca com facilidade. Você vai conseguir, acorde cedo, faça isso. Gente, a vida não é assim. Não é bonita assim, não, né? Não é assim, é muito mais duro, vai dar muito mais errado. Então, eu tenho aversão a quem tenta pasteurizar isso de uma forma... Poxa, eu já vendi curso na internet, mas a primeira coisa que eu falar, se você tá vindo aqui pro meu curso procurar uma dica de sucesso pra ficar milionário, pra falar que vai... Não é isso que eu vou te ensinar. Eu vou te contar a minha história. Se a minha história puder servir pra alguma coisa, pra te ajudar a cortar um caminho, maravilhoso. Mas todo mundo que tenta pasteurizar um conhecimento e colocar aquilo enlatado pra você aprender em X horas, poucas horas, é um vagabundo. Não existe fórmula, né, Zé? Se Não pegar a existe. sua história e falar assim, nossa, que gás, eu vou fazer tipo isso. Isso. Tudo bem. Mas você não vai chegar aqui e falar assim, olha, meu curso eu vou te ensinar É que você vai 10 achando dicas que é de fácil, ser... né? você vai ficar rico em um Isso. mês. Não Isso vai. não existe. É mentira. Então, assim... E eu posso conversar com o maior prazer do mundo, isso com qualquer coach, inclusive. Que eu acho que se ele oferece isso, ele tá fazendo alguma coisa muito errada. Porque aposto que a vida dele, pra chegar nessa maturidade, pra falar isso, ela não foi um fácil. curso, né? Não. Ela não foi isso. Então a pessoa fala assim, Óbvio vou que não. resumir todos os meus desafios. Cara, não vai resumir. Ela não vai resumir a frustração dela na infância porque ela nem lembra da frustração. Ela nem lembra muitas vezes que aí é um trabalho que um terapeuta precisa fazer, um terapeuta que estudou X anos para fazer uma regressão, para entender quem foi, para entender suas frustrações. Então, assim, não vem me convencer dessa história. Eu posso até admirar, sou amigo de vários que vendem essa história. Eu só não acredito neles, porque eu conheço, inclusive, e sei que é uma furada. Tá, querida, tá jogando na cara deles aí. Não, é eu isso, falo é o com conta coração. carochinha, né? Sim, mas tem quem compre. Tem, uai. E aí porque comprou... é mais fácil É a comprar fome com a o que te vontade de parece comer. Você não fácil, sabe qual que é a né? necessidade da pessoa agora. Tem quem compre, vai uai. continuar. Tem mercado pra Aqui, isso. eu vou falar isso 500 vezes, o cara vai me ouvir, vai falar, inveja, não sei o que, vai comprar. Tá bom, Claro que que vai, compre é. e seja feliz. Pra mim, Não vai ser você que vai mudar o pensamento não do outro, vai. mas Não vai. cada um tem sua experiência mas também, eu né, acho Zé? que nós temos a obrigação moral de falar pro jovem, principalmente, que não é esse fast food que eles imaginam. Não é esse micro-ondas. O sucesso não é esse micro-ondas. Não queiram pegar a minha história e colocar a minha história como ápice de sucesso em X tempo, que eu vou sempre falar assim, cara, eu sou muito mais insucesso do que sucesso. Não queiro. Você querer comparar é porque é tão covarde isso, porque existem os casos, existe gente que criou uma empresa e que bombou da noite pro dia, mas é 0,00000000001 Ai, que fez eu- dar certo. Eu sou espiritualista, então eu acho que às vezes a pessoa é boa mesmo, mas tem uma forcinha aí maior que fala, vai meu filho, vai dar certo. Né? É isso aí. Eu acho, sei Faz lá. parte. Mas nada contra, cada um vive o que quer. Ó, pra você dar palestra, como é que te acha? Como é que te procura? Redes sociais? Hoje eu faço palestra através da DMT, a maior agência de palestras hoje do Brasil. Tenho muito orgulho de estar junto com a DMT há 8 anos. Me mantenho aí
nos top palestrantes do Brasil. Já fiz palestra no Brasil inteiro, palestras internacionais. Você não tem um podcast? Não. Não tem vontade de ter? Meu podcast é o Arreda Pra Cá. Eu ouço vocês, pra que eu vou ter um podcast onde se eu esse tenho homem encosta vocês? dá dinheiro, viu? Ainda bem que ele tá encostando aqui. Agora então. vai ser Arreda Pra Cá, esse pode ser nosso entrevistador também. Vocês sabem o que acontece? Eu acho que hoje muita gente gosta de falar isso assim, o Zé Midas, onde ele coloca, dá dinheiro. Poxa, de fato, desde que a gente vendeu a Vals, tudo que a gente fez tem dado muito certo. De fato. Mas eu diria que, como diria um coach, né? Eu encontrei o grande truque da vida, né? Encontrei o grande truque. Cara, eu trabalho mais do que a média. Eu vou ser muito honesto. Eu não tenho muito drama pra falar isso, não. Minhas coisas hoje dão certo. Eu trabalho mais do que a média. Não levanta essa bunda e vai pra rua trabalhar, não, pra você ver. Eu trabalho mais do que a média e eu me dedico muito a fundo nos projetos que eu me envolvo. Então, se eu coloco R$1 no projeto, eu acho que vai dar certo, eu tenho que fazer dar certo. É isso. Gente, então é isso. Entrevistamos o cara que inventou uma das melhores cervejas do país. Ele inventou um negócio que faz cagar pra caralho. E também que os pais estão desaparecidos. Ô Zé, muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Gil, obrigado. Tô honrado de fazer parte do Arreda Pra Cá. Preciso confessar uma coisa que me dói o coração, mas é verdade. Eu não sou mineiro. Jura? Não sou mineiro. Você falou de Araxá, veio pra BH, você é de onde? Eu sou paulistano. Cancela a série com agora. Sério? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas fiquei só 6 meses lá. Ah, não. Então eu tenho licença então poética. você é mineiro. Você tem. Eu tenho licença poética para inclusive falar mal de paulistano. Tá? Com certeza. Então, bom mineiro que sou, eu sempre falo, Minas Gerais é foda. Belo Horizonte é foda. Eu escolho todos os dias morar aqui. Tenho a oportunidade de morar em qualquer lugar do mundo. Tenho negócios que estão fora do Brasil. Recebo propostas, indicações de negócio. Eu escolho Belo Horizonte. Eu não saio daqui. Então, a vocês que estão ouvindo, assistindo, arreda pra cá que aqui é o melhor lugar do mundo. E nós temos o prazer de te entrevistar. Isso foi escolhido a dedo. A gente não sabia dessa parte paulista, ele é um pouco falso. Mas que bom que no meio de toda essa agenda conturbada sua de 70 mil empresas, trilhardário, você veio pra cá. Obrigado, viu? Obrigada, Zé. E obrigado, pessoal, que assistiu. E vão comprar kombucha, beber cerveja, assistir palestra. E eu vou comprar minha kombucha agora. Divide comigo, porque dá pra dividir. Dá pra dividir. Gente, vamos acessar mais ainda o BHZ. Isso! Um portal inteligente, um noticiário, entretenimento, alegria, vida, leveza e seriedade e idoneidade. Sim, e agora com o podcast. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente.